Gradualmente, o pequeno almoço deixa de incluir fatias de bolo rei torradas, sonhos ou mesmo um ou outro Ferrero Rocher, que não se pode desperdiçar, obviamente, e de forma insistente a consciência obriga a pensar em comer mais sopa e fruta, tomar os treinos, inevitavelmente em fazer as resoluções para o ano. É oficial, 2023 chegou e com ele a urgência e a pressão para fazermos resoluções de ano novo. Mas por mais apelativo e sedutor que seja pensar numa página em branco e em começar de novo, a Anitta não se deixa contagiar pelo sentido de urgência e prefere dar continuidade ao seu projeto de longo prazo, focar no que alcançou nos anos anteriores e construir os seus objetivos de curto prazo a partir daí, sem colocar-se numa pressão absurda, nem sentir que tem de se inventar cada vez que tocam as badaladas no dia 31 de dezembro. A Anitta regressa ao estúdio, cheia de sonhos, e também alegria, pão de ló, rabanadas e muito mais. E sem trazer resoluções de ano novo, traz uma novidade que espera poder concretizar ao longo do ano. Preparem o chá, vamos evitar o chocolate quente durante uma semana ou duas e brindemos a 2023. E a mais projetos que nos preenchem e menos que nos causam stress. Olá, bom ano! Ainda podemos dizer, no dia 23 de janeiro? Claro, é a primeira vez que falamos com os nossos ouvintes, não é? Então acho que sim. Alguém me Olá! disse que até ao primeiro trimestre, no final do primeiro trimestre. Assim só para adiar o início do ano. Dizemos bom ano. Bom ano é quando um homem quiser e uma mulher deixar, não é? Então, estou a ver que era aquele momento de uhul, temos imensos objetivos, ano novo, vida nova, página em branco, aquela frescura toda de poder desenhar a vida toda outra vez, mas afinal está tudo muito cansado. Sem malta sem filhos, Ressaca quase. absoluta, sim. Estávamos a comentar como janeiro é o mês da ressaca, da correria do Natal e dos níveis de luz baixos e do frio e tudo. Ai, eu estou exausta, pessoalmente. Isso é que tu também, Billy, que estás a vir de uma gripe. Eu estou a arrastar-me depois de ter tido uma gripe que me levou à cama e depois sempre com imensos sentimentos conflitivos e a pensar, ai que horror, então eu devia estar a fazer cenas, não é? Tipo, a ser produtiva e a fazer cenas variadas. Ainda por cima, a semana que passou, lá está, no dia dos 40 graus, tínhamos agendamento para ir fazer empresa na hora. E constituímos a empresa, que é assim toda uma cena, mas que me tem trazido igualmente imensos sentimentos, como dizem os argentinos, sentimentos encontrados, sentimentos mistos. Por um lado era uma coisa que eu queria imenso e que sentia que era um passo que tinha que dar e tudo, e agora que o dei, tipo, cai sobre mim um terror absoluto de, meu Deus, e se eu não consigo manter a empresa à tona, e se eu não consigo arranjar trabalho suficiente, e se eu não consigo, bem, então isto junto com a gripe e com a falta de energia e o corpo a pedir para dormir mais e a precisar de descansar e tudo isso tem sido assim uma mini deprê aqui dentro da minha cabeça. Eu sinto nuvens e nuvens e a pensar, pá, que horror, isto sou eu tudo que estou a fazer esta tempestade toda sozinha dentro da minha cabeça, nada disto é externo, que horror, credo! Eu acho que há muita coisa que é externa, quer tu queiras, quer não, tu estás numa sociedade que não, que no fundo que é uma construção artificial, eu acho que o ser humano, nós somos animais e tal como os animais, acho que isto é uma altura do ano em que a pessoa devia descansar muito mais do que estar a embarcar em projetos muito ambiciosos. Não estou a dizer que não devias ter feito a empresa, não é isso. Mas acho que há muitas pressões externas completamente inconscientes que depois te levam a esses sentimentos conflituantes ou conflitivos ou conflituosos, não sei. O corpo pede cama, eu dir-te-ia, vai para a cama, mas não podes, não é? Tens 2 filhas, uma casa, um marido, uma empresa agora. Agora tenho mais uma empresa. Pois, mas isso então significa que agora já não és trabalhadora independente, autónoma, és empresária? Agora Como é sou que isso é? empresária, agora sou empresária.
Eu acho que na prática, quer dizer, muda muita coisa, mas não muda muita coisa, não é? Eu sempre trabalhei como freelancer a recibos verdes toda a minha vida. E o que eu estava a sentir estava a começar a ser necessário fazer aqui alguma formalização. E não sei, vocês me dirão também o que é que sentem, qual é a vossa percepção. Mas a percepção que eu tenho é que quando há uma empresa, até para os clientes a coisa é um bocadinho diferente. Portanto, enviar uma fatura de empresa é diferente de enviar um recibo verde. Claro, é mais legit, não é? Parece mais. Não que Exato. tenha que ser, mas Sim. percebe-se como mais profissional ou pelas ideias que as pessoas têm um bocado antiquadas ainda do que é uma empresa e o trabalho e tudo. E agora já posso fazer aquela coisa fabulosa de eu vou falar com o contabilista. Mas a tua empresa formalmente és tu e mais alguém? Eu e o Paulo. Tu e o Paulo. Ok. Sim. Fizemos uma sociedade por cotas, eu e o Paulo, e daqueles com aqueles nomes da empresa na hora, Sim. que são assim nomes Completamente. fabulosos. Podes dizer ou não? Diz? Podes dizer qual é o vosso? Posso. Então, nós tínhamos estado a ver, a lista é interminável. Se procurarem nomes disponíveis para empresas na hora, se googlarem isso, vai-vos aparecer uma lista organizada por ordem alfabética, assim com coisas maravilhosas, desde... Mas só uma pergunta, mas não podia ser Billy e o Paulo Limitada? Não podia ser isso? Podes, Tinha que ser mas tens que levar uma série de documentação, que é o certificado de admissibilidade e não sei o quê. Portanto, deixa de ser empresa na hora, passa a ser empresa em várias ok. etapas, até que poderes Se fazer... escolheres um nome deles, é na hora. Se escolheres um nome que já está disponível, já tem o número de identificação fiscal atribuído, associado. Portanto, aquilo acaba só por ser do género, associar também o nome dos sócios àquela entidade que já está, digamos, pré-criada. E então, pronto, para além de ter sido uma experiência giríssima na conservatória, a parte de escolher o nome foi o máximo. Então nós tínhamos estado a ler a lista e aquilo tu tens, sei lá, cornucópia expressiva, sábias saudades, labirinto gentil, coisas assim. Quem é que terá essa profissão de inventar esses nomes? É muito giro. Eu não sei quem terá. Eu quero acreditar que agora é algum chat de um bot qualquer daqueles de inteligência artificial a fazer isso, porque se há uma boa tarefa para a inteligência artificial é esta. Claro. E pronto, estávamos lá a ver a cornucópia não sei quê, e depois às tantas a conservadora, que era uma fofinha, diz-nos assim: o que é que vocês acham? Estou a ver aqui que está disponível apoio genial. Vocês vão dar apoio e vai ser genial. Bem giro, tão querida. E depois no final foi amorosa, no final discutiu-se: pronto, queridos, olhem, vão fazer coisas bonitas. Ai, mas que bom! Olha, a pessoa tem a ideia da administração pública como uma coisa cinzentona. Não. Que bom! Foi uma fofa mesmo, muito, muito, muito querida. E então, pronto, despediu-se assim: vão fazer coisas bonitas. E eu fico: ai, que amor, isto só pode ser um bom presságio. um bom presságio, sim. E portanto, estas são as nossas novidades aqui de casa e pronto, e isso, por um lado, baixou um terror sobre mim do género, e se não conseguir, eu brinco com o Paulo e digo-lhe: olha, então pronto, tu tratas de fazer o lucro para a empresa e eu sou a parte das despesas, não é? Porque estão-nos sempre a explicar, vocês querem, claro, aumentar o lucro, contudo também querem que subam as despesas, que é para o lucro, enfim, ser sempre sustentável, mas não ser... e eu só dizia, pronto, está visto, vou colaborar nas despesas. Mas o teu trabalho, o trabalho de design que tu tens feito e mesmo de aulas de tricô e tudo, vai tudo através da empresa? Como é que é? Ou são coisas para lá? Sim. Irá passar a ser tudo através da empresa. Portanto, é isso. Em termos fiscais é melhor? Em termos fiscais tem que ser estudado caso a caso. Normalmente a partir de certa altura, a partir de um rendimento combinado, de determinado rendimento combinado, começa a fazer sentido criar uma estrutura de empresa.
porque há uma série de coisas que depois podem passar para dentro da empresa. E é isso que nós também queremos fazer. Por um lado era a tal questão da percepção mais estruturada, percepção externa mais estruturada e também interna, porque para mim eu acho que também faz diferença na minha cabeça ser uma empresa ou não ser. E por outro lado também essa questão da otimização fiscal, obviamente tudo dentro da legalidade, que eu não consigo passar um semáforo vermelho, quanto mais. Não, claro. Não, mas eu perguntava-te, esses medos que tu tens é porque no fundo tens algumas obrigações, tens que ter os teus limites, os teus mínimos têm que ser mais altos, ou podes continuar a trabalhar como estavas a trabalhar e estás bem? Estou bem, sim, como Pronto, como estava. então é mais psicológico do que É outra completamente coisa. psicológico, Constança, não é mais, é Pronto. completamente. Pronto. E qual é que é o vosso nome assim para o público? Eu vou continuar a trabalhar com o Mer Design Studio Mas e quando mandares as tuas faturas, as faturas aparece vão lá com o nome da empresa, apoio genial. Excelente. Porque vai dar apoio e vai ser genial. Bom, muito bom. Eu acho uma maneira excelente de começar 2023. Estavas tu aqui toda pachucha, como eles dizem, nem pensar. Tens uma mega novidade. É uma mega novidade, sim. Ou não? E também muito avassaladora por um lado, sim. Mas pronto, mas lá está. Isto são tudo conflitos internos meus. Ai, ajuda-me. Send help. Só vantagens, Billy, é só vantagens. Depois retiras todo o lado desconfortável e formalizas quando tens de formalizar, és só genial quando tens de ser genial. Portanto, acho que dá aqui uma série de. É uma ferramenta, eu acho que é uma ferramenta muito útil, sinceramente. E a partir do momento em que faz sentido do ponto de vista financeiro, não é? Do ponto de vista do volume e do valor que transaciona, faz todo sentido passares para. Na verdade, eu acho que também é isso, não é? Implicitamente há aqui um profissionalizar que está por trás deste passo. Portanto, só vai coisas boas. Eu acho que nós estávamos a falar de uma apologia do mês de setembro como o mês de recomeço e da energia e tudo, mas acho que somos só nós, Constança, porque a Billy já vai lançada, não é? Vai muito mais à frente. Absolutamente. Eu acho isso um mega passo em frente. Logo em janeiro, logo para começar em grande. E é muito giro também ser um projeto com o Paulo. Por outro lado, também te dá outro apoio, não é? De saber que estão nisso juntos, não és tu que estás completamente a navegar sozinha um mundo novo. Isso é giro. E um projeto a dois. Eu acho que só vejo coisas boas. Acho que não te deixes levar minimamente pelos teus problemas psicológicos em relação a isto. Porque só vejo coisas positivas. Obrigada pela força. Olha, e eu começo o ano com um escritório novo, obras em casa, uma secretária finalmente onde posso escrever, já não estou num quarto minúsculo toda apertadinha, resolvi fazer aqui uma giga-joga. Estava a dizer à Billy como todas as ideias que acontecem a mim, eu acho que a maior parte da população, no duche, quando estava a tomar duche, que eu acho que é quando a pessoa não tem distrações e está completamente relaxada, não é? Porque é que tem boas ideias nessa altura, ou tem ideias. Decidi dar aqui umas voltas em casa e pronto, por isso é que eu estou cansada, porque entretanto também vamos ter visitas e eu tenho um prazo para ter a casa decente, mas não tenho feito mais nada senão lixar paredes, lavar paredes, pintar paredes, trazer livros de um lado para o outro, mas estou muito contente para ver se... Eu este ano não tenho nem uma palavra do ano, nem tenho objetivo. Não que eu seja uma pessoa, não sou a Ellie, não sou uma pessoa que tenha objetivos formais e listas e mapas mentais e tudo isso. Mas este ano ainda tenho menos, pronto, mas numa maneira descontraída, não de desânimo, mas pronto, tenho coisas que quero explorar em termos pessoais, comecei a fazer flores de papel, estou toda contente, é todo um mundo novo, quero também aprender a fazer aqueles papéis marmoreados, como havia nos livros antigos, também quero imenso aprender, portanto acho que vai ser o ano do papel e quero continuar a fazer as minhas coisas. Vendi aquelas algas praticamente todas, agora tenho aqui muitos moldes de costura antigos para ver se vendo também este ano.
E pronto, devagarinho, devagarinho, ver se, se vou pondo aqui um bocado bom, bem, não sei, se me organizo. Constança Alexandra, primeiro deixa-me só dizer aqui uma coisa. Vendeste as algas todas? Praticamente, Isso é praticamente. muito incrível. Houve algumas que eu ofereci, pá, pessoas amigas compraram uma, eu dei-lhes mais, mas sim, estou contente e a reação das pessoas quando as recebiam diziam que ainda eram mais bonitas do que nas fotografias, porque elas de facto não são nada fáceis de fotografar, sobretudo porque eu deixei para novembro, não é? Devia ter fotografado em agosto quando havia luz. Mas estou cheio de vontade deste verão apanhar mais e fazer mais. Vamos lá ver. Podemos colocar pré-reservas. Eu já arranjei espaço no apartamento que os meus sogros têm à beira-mar. Ai, Portanto, que pá, bom! não há sítio melhor Sim, para claro que dispor. sim, claro que sim, claro que sim. Não, e também já percebi o que é que as pessoas gostam, que era o que eu já intuía. Por exemplo, as algas daquelas encarnadas, avermelhadas, as pessoas adoram e realmente eu também acho que são muito bonitas. Outras que acham menos graça, é giro, muito giro. E a diversidade é incrível e no fundo é uma coisa que, tal como esta coisa das flores em papel agora também, isto mistura, isto não é mistura, isto combina vários interesses que eu tenho, que é coisas feitas à mão, o mundo natural, decoração, tudo isto, sim, tudo junto, é muito giro. Mas pronto, lá vou eu com os meus interesses diletantes, não é? Uma coisa aqui, uma coisa. Eu nunca conseguirei ter um nicho, aquela coisa do niche down, para mim, nunca conseguirei fazer só uma coisa a vida toda. Hoje em dia é És que a também se acha que chamada, isso é uma és a vocação. chamada mulher dos 7 instrumentos. E, portanto, reduzir-te a Pois, um só. Né? não, é sempre o mesmo instrumento, no fundo, que é fazer coisas, mas pronto, há pessoas que só fazem algas, ou só fazem bonecos, ou só fazem uma coisa específica de costura. Pronto, eu nunca serei essa pessoa. Mas não Eu me acho sinto que nós minimamente. já falamos, eu acho que nós falamos a certa altura exatamente disto. Já não lembro em que episódio, Já, em que já há conversa que bastante foi. tempo. Sim, sim, Em sim, que sim. falamos exatamente de pá, não temos de nos sentir mal por termos interesses tão diversos e fazermos coisas tão diferentes. Eu acho que depois a dificuldade, pelo menos onde eu a sinto, e acho que a forma como estive a fazer a reflexão para este ano também está relacionada com isso. Tem a ver com o escolher o momento para focar depois em alguma destas coisas, ou seja, dar espaço um, para que uma destas coisas surja, venha à tona e tenha mais tempo de antena do que propriamente, que é o que eu tenho estado a fazer nos últimos anos, que é tudo no ar e tentar com que nenhuma caia ao chão sem fazer demasiado estrago. Eu acho que não somos de estar reduzidas a uma dimensão ou reduzidas a um tipo de projetos ou a um nicho, e é mesmo, para mim, o grande. Eu não queria classificar como objetivo, mas o que eu gostava eh, de conseguir ao longo deste ano é alguma forma de equilíbrio entre as várias facetas, as várias áreas de interesse, entre as várias áreas de responsabilidade e assegurar que faço menos, ou seja, menos coisas, mas com mais impacto. E essa é a grande luta, porque implica dizer não, porque implica saber que não é o momento para avançar com alguma coisa, ou porque implica também perceber que o facto de não fazer agora não significa que não vá fazer depois ou que não venha a acontecer. E essa é, portanto, a minha palavra de ordem, ou o meu tema deste ano é a time to flow, deixar que enquanto vou com corrente, vou deixando vir ao de cima também aquilo que pode vir a ter impacto ao longo do ano e estar atenta para não apanhar todos os galhos que vão aparecendo enquanto vou navegando, ir deixando-me estar agarrada àquele que me permite flutuar durante mais tempo. E esse é o objetivo, ou esse é o tema para o ano, sem estar a forçar, sem estar a
a ficar ansiosa ou a sentir que as coisas não estão a acontecer ou que não estou a fazer o suficiente, é deixar também as coisas fluírem. Às vezes também é importante não estar sempre a forçar e não estar sempre a lutar contra a corrente ou a tentar criar ondas. Às vezes também sabe bem ir ao sabor daquilo que pode estar disponível para ti. Eli, como é que tu fazes para. E que estratégias é que tu tens para te lembrares do teu tema durante o ano todo? Ele está em destaque no meu bullet journal, ok? Portanto, não há uma altura em que eu não abra o meu bullet journal em que não esteja o meu tema em destaque. Como ele tem 2 fitinhas, há uma das fitinhas que está fixa e é a primeira coisa que eu abro quando venho cá. E depois porque a forma como eu tenho feito nos últimos anos, eu deixei de dar ponderância a tudo o que era profissional, só o trabalho, e comecei a fazer a minha estrela, não é? E há 5 áreas que estão contempladas, basicamente que são os meus braços, não é? Ou 5. E são esses que depois me fazem, não é? Me completam. E, portanto, tem, obviamente, o meu lado profissional, o lado do trabalho mais formal, tenho o meu lado de companheira, tenho o meu lado de mãe, tenho o meu lado de amiga e tenho o meu lado de cidadã. Okay? Portanto, são estas 5 que eu identifiquei e nas quais eu gosto de fazer a reflexão de qual é que é o meu impacto, qual é o valor que eu acrescento em cada uma destas áreas. Podiam ser outras, são estas as que eu achei que eram mais importantes para mim. E em cada uma delas eu sei que ao longo do ano eu quero fazer alguma coisa, eu quero dar um exemplo. A nível profissional, eu tenho, obviamente, o que quero fazer com o departamento de marketing, ou o que é que eu gostava de alcançar, onde é que eu posso acrescentar valor com o departamento de marketing, com a Ganexa, com a parte de imobiliário, o que quer que seja. Com o lado de amiga, eu sei que ao longo do ano eu quero assegurar que ou mando um livro, ou escrevo uma carta, ou vou visitar um amigo, e portanto são tokens of appreciation, que é como eu lhes chamo, mas assegurar que ao longo do ano isso acontece. E se isso acontecer ao longo do ano, done, não é? É isso que eu acho que pode ter impacto, porque pode alguém estar a passar por um momento menos bom e eu gostava de assegurar que, enquanto amiga, as minhas amizades assentem que eu estou, ok? Pode ser nas coisas mais pequeninas, pode ser simplesmente mandar uma mensagem ou telefonar. E com os miúdos é a mesma coisa, e com os João é a mesma coisa, portanto, e em termos de cidadã, qual é o impacto que nós podemos ter com o Anitta, ou o que é que eu posso fazer, e este ano vai ser importante para noutro dos projetos, porque vou assumir a presidência do Rotary Clube do Porto em julho, e portanto, assegurar que aquilo que eu faço tem valor, tem um impacto nessas áreas a que eu decidi dedicar a minha energia e basicamente. Eu sinto-me extremamente inspirada, por isso digo-te, eu normalmente sinto-me anos-luz de ti, em termos de organização e tudo, mas essa ideia da estrela, das 5 pontos da estrela, ou no fundo das 5 extremidades do corpo, e ter cada área da vida, e porque também é preciso pensar sobre as coisas, não é? Porque senão, se tu só respondes a estímulos e só és meramente reativa, realmente a vida depois não te traz o que tu queres, ou passas um bocadinho por ela assim ao lado. Eu estou, a sério, acho isto extraordinário e vou tentar implementar dentro da minha maneira bastante despassarada, mas mesmo. E mesmo isso, por exemplo, dizes em relação às amizades, o meu pai sempre disse isso, que as amizades tinham que ser cultivadas, e é verdade. Às vezes, e acho muito giro, isso não tem que ser uma coisa rígida, não é? Não tens que ter uma tabela, já telefonei a esta pessoa há 3 meses, não telefonei a esta, vou-lhe mandar não sei o quê, não, mas de uma maneira espontânea e um bocadinho pensada também, porque senão também a pessoa vai com as marés da vida e as coisas vão ficando para trás, é verdade. Gosto muito mesmo, Eli, estou inspiradíssima, obrigada por teres partilhado isto e espero que as pessoas que nos estejam a ouvir também, porque de facto não há um livro sobre isto, se não há tens que o escrever.
Porque eu acho isto uma ideia a sério, giríssima mesmo, e tão personalizável, tão adaptável a diferentes circunstâncias. Gosto mesmo. Sabes que eu acho que estávamos a falar no início, eu deixei de sentir a rigidez de ter os objetivos fixos e de assegurar que tinha objetivos para tudo e que tinha de fazer o tipo de boxe em todos e continuo a fazer as minhas listas intermináveis e é assim que eu me organizo e é assim que eu funciono melhor, mas consegui esta liberdade, né, de ter o meu ano com esta leveza de sabes que queres acrescentar valor, mas o valor não é sempre mensurável lá em um tico na caixinha do lado ou no número de coisas que tu fazes. Isso, e essa liberdade foi uma bela conquista. E portanto é isso. E o formato é esse, foi-se adaptando e nos últimos anos este tem funcionado muito bem. Me deixa também tranquila, sabes? E isso, e também com vontade não é? Não me assusta a reflexão, e eu sei que ao longo do ano eu volto ali constantemente e vai-me lembrando de, olha, se calhar está na altura de marcar a viagem para ir visitar não sei quem, ou se calhar está na altura de revisitar um dos hobbies com os miúdos, ou de escrever a carta que não escrevi no mês passado. Isto, agora a pergunta que eu te vou fazer prende-se obviamente com, se calhar, uma dificuldade que eu tenho sentido também na minha vida, que é, tu tens a estrela, que eu adorei, a imagem da estrela com as 5 pontas, as 5 áreas onde tu queres, se bem percebi, com menos esforço ter mais impacto. Com menos dispersão. Com menos dispersão. Ok. E chegar mais longe, não é? Portanto, ser amplificado. E eu acho o máximo. A pergunta é: como é que tu alimentas a energia da tua estrela para depois poderes dar energia a essas 5 pontas e essas 5 áreas? No centro tem uma parte que é a de assegurar que leio, que faço exercício e que tenho tempo para reflexão. Okay? Isto tornaram-se sagradas. E depois aí sim, essas passaram para as listas semanais, ok? Já não é mensais, elas passaram para as listas semanais, de assegurar que isto acontece, porque a 2020 foi terrível para toda a gente. Para mim tornou evidente que eu preciso mesmo de estar sozinha. Eu preciso mesmo do meu tempo dedicado a mim, e percebi que já vinha a acumular isto por muitos anos, não é? E 2020 foi o chegar a um extremo, digamos assim. Mas senti isso, e portanto, isso tornou-se sagrado, ok? De assegurar que pode ser ir fazer uma corrida, pode ser fazer uma aula de pilates ou fazer uma aula de yoga em casa, pode ser assegurar que tenho o tempo para ler ao longo da semana, pode simplesmente ser assegurar que estou num momento sozinha em que pode ser simplesmente a ver uma série daquelas tipo Emily in Paris ou coisas do género, mas em que é isso, em que sinto que estou focada em mim, focada no que são as minhas necessidades. Porque senão, não é? A estrela não tem forma de se aguentar ao longo do ano. Olha, acabo de fazer a minha. Estou inspiradíssima. Pronto, e realmente, adoro esta ideia do centro ser um núcleo, não é? O núcleo és tu, é o que te equilibra, é o que te alimenta. Eu acho isto genial, acho que tens aqui um livro, a sério. Ou um curso, ou não sei, ou uma seita, se quiseres. Gosto de Estou a seita. sério. Acho que, olha, eu achava que este episódio ia ser assim um bocado de coisa, porque eu próprio não tinha muito para trazer, mas acho que está a ser extraordinário. Espero que também seja iluminador. E uma estrela ilumina também. Espero que isto seja iluminador também para quem nos está a ouvir. Gosto muito, muito, muito. Parabéns. Que bom, fico muito feliz. Pois é, eu ando a sentir essa dificuldade porque eu revejo-me em quase tudo aquilo que estás a dizer, exceto na organização, que eu não consigo ser assim tão organizada e focada como tu, Eli, mas revejo-me na vontade de ter um impacto maior com, digamos,
com menos dispersão, com menos esforço, no sentido. Sim, com menos esforço, não é? Mais focado e chegar mais longe. Revejo-me na estrela das 5 pontas e nas 5 áreas, eu revejo-me nessas coisas todas, mas o debate que eu tenho tido e que tive, sobretudo estas últimas semanas, com a história de ter estado doente e de me sentir assim com muito pouca energia, é o aprender a alimentar a minha própria estrela sem precisar de ficar doente. E que é ali lá está, é um equilíbrio que não é fácil e que vai mexer em mim em montes de bloqueios, nomeadamente na mesma altura, não é, em que criamos a empresa, pensar, ok, eu agora tenho que fazer imensa coisa, que é para manter a empresa à tona e não sei o quê. E na verdade não, lá está, tal como tu dizias, Constância, é só continuar a fazer aquilo que eu já estou a fazer. Mas pronto, se calhar se eu tiver que resumir, os bloqueios psicológicos, de que forma é que têm tido impacto em mim nas últimas semanas, e posso dizer que têm tido muito impacto, portanto trabalhar também um bocado com isso para ver se desfaz um bocadinho o novelo que tenho dentro da minha cabeça. O novelo não, o sarilho, porque o novelo é uma coisa arrumadinha, não é? É um sarilho que eu tenho dentro da minha cabeça. Eu fiz os meus objetivos de uma forma muito mais orgânica, pronto, enfim, nada de estrelas, mas devia ter feito uma estrela que era mais organizado. Eu fui escrevendo as coisas à medida que me fui lembrando e à medida que faziam sentido para mim. Ocorria-me um objetivo e eu fazia como faz a Marie Kondo, não é? Tipo, pôr a peça de roupa assim na cara e pensar, does it bring joy? E então eu fazia isso com o meu objetivo, punha assim perto da cara e pensava, does it bring joy? E quando bring joy, eu punha numa lista. E quando pensava, não, does not bring joy, então agradecia-lhe muito a sua participação na minha vida e deixava-o ir. E Muito bom. métodos, certo? Métodos, cada um com o seu. Claro que sim. E fiz uma lista e tenho uma listinha no Trello que é para saber onde é que é de encontrar, porque se for num caderninho, depois o caderninho acaba, arrumo, não sei onde é que ele vai parar. E então fiz uma lista no Trello e, como é evidente, eu faço a lista no dia a seguir com a minha memória de peixe, já foi, não sei, por isso é que eu te perguntava como é que tu mantinhas presente o tema do ano. E então eu tenho aqui o Trello, abro o Trello e vou ver os meus objetivos, vou lá limpar-lhe as teias de aranha com muita frequência e ainda faço o mesmo exercício, não é? Este objetivo ainda é relevante ou não é relevante? Este é relevante ou não é relevante? E para mim o principal para este ano é eu quero publicar os meus livros. E isto é absolutamente assustador, porque agora há um concurso que acaba dia 4 de fevereiro para novela gráfica e banda desenhada. Eu tenho o texto, eu já comecei a fazer a preparação, a sinopse, tudo aquilo que é preciso fazer, e de cada vez que me sento para trabalhar, como eu sei que é algo que eu quero muito e como eu sei que é uma história que eu quero muito contar, tenho sentido todo o tipo de resistência, uma resistência física dentro de mim, do género, há sempre qualquer coisa mais importante para fazer. Assim que eu começo a desenhar, eu digo, ok, calma, vamos lá desenhar, porque eu sei que eu quero fazer isto, e se eu não apresentar uma proposta eu vou ficar danada comigo, e então sento-me a trabalhar assim devagarinho para ver se engano o meu inner critic, mas assim que eu me sento a trabalhar, começo logo, isto está uma porcaria, isto não é nada disto, não é? A pessoa tem as ideias e visualiza o que quer, mas depois não é nada disto, claro, isto é uma porcaria, aquilo que eu estou a fazer aqui é uma porcaria. E sinto uma resistência praticamente física dentro de mim, do género quase de me dar náuseas. Portanto, tem sido assim um jogo aqui a tentar puxar, lá está, a desençarelhar este novelo dentro da minha cabeça, porque eu quero muito apresentar esta proposta no dia 4, antes do dia 4,
e sei que é uma história que quero contar, sei que é tão próxima de mim que me está a custar horrores, não é uma coisa externa, não é? E pronto, lá está. Mais uma vez digo send help, porque estou a precisar. O procrastinar, o arranjar as desculpas todas possíveis e imaginárias é algo que eu vou sentindo como familiar e que sempre me acompanhou em quase todos os projetos em que não, tem imenso tempo, não, isto vai dar. E depois era a corrida contra o tempo para assegurar, e a certa altura achava, não, porque é assim que eu funciono e tipo, sai melhor assim, com a pressão toda. Mas depois comecei a perceber, primeiro que é absolutamente destrutivo, não é? Viver sobre stress e matar-te para terminar projetos que estavam programados para durar 1 mês ou 2 e depois fazê-los em 3 dias, nunca será saudável. Mas também comecei a tentar perceber o que é que estava por detrás, em termos de razões psicológicas, para não me deixar pegar nas coisas. E uma das coisas interessantes, e acho que foi contigo que comecei a fazer, foi começar a escrever, não é? E ver depois. Agora faço no meu bullet journal, tenho uma coisa que é one line a day, e é muito giro, porque depois tu vais ver o que é que quais são os padrões, não é? O que é que mais te está a ocupar a cabeça, não é? Porque até pode ser pensado, e algumas obviamente são, vou escrever uma coisa bonitinha porque o dia foi. Mas se tu deixar fluir, depois há ali há muitos insights, como eu gosto de encontrar ali os padrões e o estudo. E eu acho que foi contigo mesmo que era do Artist's Way, acho eu. Sim, no Artist's Way faz-se as morning pages, que é suposto serem 3 páginas de stream of consciousness, né? Não é para pensar muito, não é para bloquear, é só para ir escrevendo. Sim, eu acho que tenho que voltar a fazer o Artist's Way. Eu quero fazer este ano. Eu não gosto de accountability partners, mas se calhar devíamos combinar começar, senão não começo. Bora. Quem mais é que quer fazer o... Olha, quem mais é que quer fazer o Artist's Way? Olha. Avancemos as 3, bora? E depois lançamos, vemos se o resto dos ouvintes da Anitta também se junta. Boa ideia. Billy, estou a gostar desse ar de não vou comprometer. Responde, Billy, responde. Não, eu tenho vontade. Eu estava aqui a pensar que nós também tínhamos aqui um véu para começar a levantar relativamente a 2023 e que ainda não o fizemos. É verdade, na introdução vem lá uma pista. Depois temos, porque falamos de novidades, de ser o momento ideal. E não vamos revelar tudo, mas há uns tempos a Anitta resolveu questionar a comunidade acerca de umas ideias que tinha no ar em termos de projetos futuros, e um deles está assim com ar de querer avançar, e eu acho que a partir do momento em que nós o dissermos em voz alta e com testemunhas, ele vai ter de se concretizar. Certo, Billy? Certíssimo. E curiosamente esta coisa de fazermos o Artist's Way todas coordenadas também tem algo assim de interessante. Olha, eu estou-me a sentir aqui uma... Conseguem adivinhar ou não? Sim, suspense, está a matar. Está a matar toda a gente. Bom, deixamos então o resto da conversa para o próximo episódio, relativamente a esse véu que estamos a levantar, mas ficamos já aqui alinhadas que vamos fazer o Artist's Way. Claramente. Sim? Pronto, está feito. Compromisso aceito. Challenge accepted. Está feito, vamos a isso. Legend. Very. A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à mini-presença, continuamos ligadas no Instagram em @anita_no_trabalho e ainda em anitanotrabalho.com,
onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita ou em facebook.com/Anita no Trabalho. Para consultas mais específicas, a Anita está disponível para sessões individuais com a sua comunidade em anitanotrabalho.com/consultório ou em calendly.com. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer e ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e instagram.com/air_billy. Eliana Soares, marketeer e estratega em nautil.net e instagram.com/alice_in_wonderland. E a participação especial de Constança Cabral no Instagram em instagram.com/Constanca Cabral. Até breve. Despedimos, até breve. Até breve. No próximo episódio lá desvendaremos mais um bocadinho do véu. E bom 2023 a toda a gente, não é verdade? Bom 2023, olha, e que seja um ano ótimo para toda a gente e que continuemos aqui todos ligados, todas ligadas. Todas ligadas, exatamente. Até breve. Até breve.